e percorrem mar e terra para fazer um prosélito. E depois que o fazem, o transformam em 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Jesus falava a respeito dos fariseus, os religiosos do seu tempo. Jesus fala de um comportamento religioso que não é nada diferente do que nós podemos observar nos nossos dias, infelizmente. Religiosos ainda continuam agindo no espírito do fariseu, que não medem esforços para se reproduzirem, para fazer com que os homens se tornem o produto do seu próprio comportamento, fazer com que os homens se transformem na extensão deles mesmos. Eles não são comprometidos com a instrução a respeito do reino de Deus, do evangelho de Jesus. O compromisso deles é se reproduzir, é crescer exponencialmente, é alcançar um tamanho que lhes proporcione um certo controle e representatividade na sociedade da qual eles fazem parte. Eles querem ser o dono do poder, o dono da razão. Nem que para isso eles precisem sequestrar e escravizar os sentimentos, a mente, o coração, a alma, o espírito das pessoas. Veja que Jesus fala que o que é construído a partir do seu comportamento religioso é algo extremamente pavoroso. Eles só têm o poder de criar prosélitos religiosos. Homens que se comportam dessa forma, descompromissados com a verdade do reino de Deus, mas inteiramente comprometidos em fazer crescer o próprio poder da religião e da casta da qual fazem parte, a única coisa que eles conseguem produzir são religiosos. Por isso que nós vemos nas mais diferentes expressões religiosas, evangélica, protestante, dificilmente encontramos alguém que realmente seja lúcido, equilibrado e que viva no amor de Jesus Cristo. A massa quantitativa que mais nos salta aos olhos, chamando a atenção, são de pessoas intolerantes, preconceituosas, implacáveis nas suas perseguições, sem empatia, sem afeição natural. Pessoas que não medem esforços para desconstruir a imagem daqueles que porventura sejam algum tipo de perigo para o discurso que produz clones de religiosos assim como eles o são. Com um comportamento tão odioso, massacram psicologicamente todos aqueles que não creem como eles, que não vivem como eles, que não se vestem como eles, que não gostam dos mesmos programas e mesmas músicas que a deles, que se alimentam, que bebem, coisas que eles não fazem. Não que eles não desejem, muitos deles trazem dentro de si aquele desejo camuflado de ser igualzinho àquilo que eles combatem. É gente que vive frustrada e revoltada com aqueles que comeram o que eles não comeram, beberam o que eles não beberam, experimentaram o que eles não experimentaram, vivem o que eles não vivem. Eles odeiam os ímpios ou os incrédulos, porque estes são os que eles chamam de ímpios, desconstruindo a verdadeira conotação da palavra ímpia, porque se formos na raiz da palavra ímpia, ímpios são os religiosos, porque são sem piedade. Mas o fato é que eles odeiam os diferentes, não por conta do pecado, como eles costumam afirmar, mas é porque os tidos pecadores são tudo aquilo que eles gostariam de ser
e não o podem ser. Porque precisam dar satisfações religiosas e porque querem aparentar para os homens aquilo que realmente eles não são. Como diria Jesus, verdadeiros sepulcros caiados, belos e perfumados por fora, mas por dentro, cheios de todo tipo de imundícia e corrupção, passando uma imagem de piedade, quando na verdade a truculência e o ódio é a realidade do próprio coração. Gente que se apresenta como ovelhas piedosas e caridosas, mas no fundo são raposas e lobos ferozes, pronto a se alimentar da primeira ovelha desavisada e inocente que lhe cruzar o caminho. Gente sem afeição natural, que devora a casa dos necessitados, daqueles que não têm quem os ajude, sem pensar duas vezes, usando como justificativo uma espiritualidade vazia de orações hipócritas, desprovidas do sentimento de produzir o bem de alguém, quando na verdade só querem não ferir vantagem, nem que seja a do marketing. Veja como eu sou caridoso e bondoso, pois estou me condoendo desse necessitado, fazendo por ele orações. A dissimulação é algo perceptível demais no meio desse povo. Só não enxerga quem já está deveras adoecido por esse comportamento, porque o comportamento religioso transforma o homem num religioso e transforma o religioso em 2 vezes mais filho do inferno do que o próprio religioso fariseu que o resgatou do mundo e trazendo ele para uma dimensão, não essa dimensão escatológica que se encara o inferno, mas uma dimensão consciencial, espiritual, sentimental, de alma, que é o verdadeiro inferno. Porque o normal é quando olhamos para um religioso já cascudo, alguém que já está há muito tempo sendo responsável pela manutenção desse ambiente comportamental encapetado, é alguém que já deixou de ser filho do inferno e já se transformou num demônio. Há quem ouça esse meu discurso e diga assim: cara, eu só vejo ódio no que você está dizendo. É porque os seus olhos já estão adoecidos, pois se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo, tudo ao teu redor será discernido de forma distorcida e má. Na verdade, eu estou pondo a minha cara a tapa, me sujeitando a ouvir as mais itapafúrdias ameaças, acusações, as mais esdrúxulas críticas, por amor àqueles que estão aí para serem vítimas desse comportamento endiabrado e não se apercebem disso. Essa palavra não é para você que já está adoecido desse negócio e não quer cura, porque Jesus é cura para todos os males. Você pode deixar de ser um religioso para se tornar um filho da luz. Você pode deixar de ser um filho do inferno para se transformar num filho de Deus, numa ovelha de Cristo Jesus. E isso, se a doença que em ti estiver, não estiver em caso terminal ao ponto de pedrar o seu coração, entorpecer os teus sentidos e já tiver te conduzido a uma decisão de apostasia. Alguém que olhou para a mensagem do amor, da graça de Jesus, a compreendeu de verdade e deliberadamente a rejeitou, como fizeram os fariseus, que rejeitaram Jesus porque eles queriam ser o centro de todas as coisas. Na verdade, o reino de Deus não lhes era atrativo porque eles amavam, não o reino dos homens, mas eles amavam o sistema do mundo. Sabe aquele mundo que Jesus falou que nós não deveríamos ser amigos? Ele não estava falando do samba, do pagode, do forró, da cervejinha, do vinho. Não, ele não estava falando dessas coisinhas.
Mas ele estava falando do sentimento de supremacia. Ele estava falando sobre a dominância sobre as mentes e os corações e a vida dos outros homens. Ele estava falando a respeito do sequestro da consciência no Evangelho. Ele estava falando de ter apreço por tudo aquilo que o mundo, esse sistema perverso que desconstrói e distorce a imagem do ser humano, apego a esse tipo de coisa. Porque nós fomos criados para termos empatia pelo sofrimento do outro, para não agirmos com preconceito com relação ao ser do outro, a buscar entender os dramas existenciais das pessoas. Justamente por isso, pregamos o amor de Cristo Jesus por cada homem, cada mulher, cada ancião, cada anciã, cada criança deste mundo. Afinal de contas, não há nada em toda a criação que Deus não tenha feito com amor. A mensagem do Evangelho é de reconciliação. Ao invés de anunciarmos aos homens um lugar de sofrimento e aqueles que não forem igualzinho a nós irão para lá, como se nós fôssemos a referência da perfeição, antes nós funcionamos como um holofote apontando para Jesus e seu reino, avisando aos homens que, por mais terrível que lhe pareça ser a sua situação vivida, em Cristo tudo pode se fazer novo. Afinal de contas, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, todos os homens, todos os homens. Como Paulo diz a Timóteo, por isso trabalhamos e nos esforçamos, porque temos a nossa esperança num Deus vivo que é Salvador de todos os homens, especialmente daqueles que creem. Especialmente daqueles que creem. Mas ele é Salvador de todos os homens, não imputando sobre eles as suas transgressões. Jesus, através da mensagem do seu Evangelho, embola assim como se fosse lixo todo o nosso passado de pecado e o lança fora no mar do esquecimento. Nele estamos justificados. No grande dia em que todo homem será julgado, todas as vezes que o nosso pecado for lançado em face, em nós estará o sangue do Cordeiro. Por isso, bem-aventurado aquele que estiver com as suas vestes salpicadas pelo sangue do Cordeiro. Todo aquele em que estiver o sangue aspergido em si, será justificado. Os religiosos se transformam em 2 vezes mais filho do inferno porque se esquecem disso. Então a minha mensagem não é de ódio aos fariseus, mas é amor por aqueles que estão sendo enganados por eles e ainda tem tempo de fazer um retorno no caminho e voltar-se para o Evangelho de Cristo Jesus. Eu quero dizer para você, se acautele dos fariseus do nosso tempo. Olhem para os seus frutos. Se os frutos deles forem frutos de amor, de acolhimento, de misericórdia, bondade, inclusão e empatia, como eram os de Jesus, eles não são fariseus. Caso contrário, fuja deles. Não sei se você concorda, mas se essa palavra entrou no seu coração porque você concordou com ela, se inscreva nessa página, deixe teu like e acione o sininho, porque nos encontraremos na próxima mensagem. Eu sou seu amigo e irmão Átila Lopes. Um beijão no teu coração e até a próxima.